Olá, meninas. Tudo bem? Me chamo Beatriz Nogueira e tenho 50 anos. E hoje eu preciso respirar fundo antes de contar o que aconteceu comigo, porque até agora eu mesma não sei como consegui atravessar aquela madrugada sem desabar. E talvez vocês nem acreditem no que eu vou dizer, mas aconteceu algo tão surpreendente, tão fora do lugar, que mudou completamente a forma como eu enxergo o silêncio da minha própria casa. E é por isso que eu peço que já deixem o like e se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito o canal e me dá força para continuar dividindo essas histórias com vocês, mesmo quando elas tiram o chão dos meus pés, como tirou naquela noite em que o meu genro apareceu no meu portão de madrugada com um olhar que eu nunca tinha visto e que me fez entender que certos limites, quando quebrados, deixam marcas que ninguém consegue apagar. Era como se meu corpo ainda estivesse preso ao instante em que ouvi meu nome sussurrado no portão naquela madrugada fria. E lembro que eu estava quase cochilando na frente da televisão quando escutei aquela voz arranhada chamando: Beatriz, Dona Beatriz, sou eu. E meu coração disparou, porque naquele horário ninguém nunca batia ali. Ainda mais com aquele tom que parecia pedir socorro. Então me levantei meio atordoada e fui até a janela da sala, afastando a cortina devagar, e foi aí que vi o André, encostado na parede, como se tivesse perdido todas as forças, a gravata pendurada de lado, a camisa amarrotada e o rosto meio pálido. O tipo de palidez que não vem de dor física, mas de algo que está machucando por dentro. E lembro que meu primeiro impulso foi sussurrar: Meu Deus, o que aconteceu com você? Ao mesmo tempo em que meus dedos tremiam enquanto destrancava o portão, e ele levantou o rosto devagar, com aquele olhar tão vazio que me fez sentir como se algo muito grave tivesse prestes a acontecer. Ele entrou sem dizer nada por alguns segundos, apenas respirando fundo, como se cada inspiração fosse uma luta. E eu fechei o portão atrás de nós, sentindo o peso da madrugada entrando pela minha casa junto com ele. E quando perguntei: André, por que você veio aqui a essa hora? Ele murmurou: Briguei com a Renata, Dona Beatriz. Ela disse que está cansada de mim, que eu sou o peso morto. E aquilo me atingiu como uma facada porque eu sabia que minha filha podia ser dura, mas nunca imaginei que ela chegaria a esse ponto. E eu tentei me manter firme, dizendo com a voz mais calma que consegui: Renata fala coisas sem pensar quando está irritada. Você sabe disso, meu filho. Não leva tudo ao pé da letra. Mas ele balançou a cabeça com uma expressão que dava a impressão de que ele já tinha tentado acreditar nisso antes e não conseguia mais. E quando passou a mão pelos cabelos bagunçados, murmurando: Eu não sei mais o que ela quer de mim, eu senti uma dor antiga despertando dentro de mim, uma dor que eu mesma conhecia. Levei ele para dentro e pedi para sentar, mas antes mesmo que eu acendesse a luz, ele disse: Não, deixa apagado, por favor, a escuridão me acalma. E aquilo soou tão estranho vindo dele, porque o André sempre foi um rapaz educado, certinho, muito contido. Mas naquela noite havia algo quebrado dentro dele, algo que eu ainda não conseguia entender. E quando a luz da rua piscou pela janela e iluminou parte do rosto dele, percebi que seus olhos estavam avermelhados como se tivesse chorado por horas. E aquilo me fez sentir um tipo de compaixão tão profunda que eu mesma não esperava. Ele segurou o copo de água que eu trouxe com as duas mãos, como se fosse algo precioso, e ficou encarando o líquido por longos segundos até finalmente dizer: Sabe o que dói, Dona Beatriz? É que eu me esforço tanto que às vezes parece que eu esqueço de respirar para não decepcionar ninguém. Mas nada adianta. E por um momento eu fiquei sem saber o que dizer, porque aquelas palavras carregavam uma verdade pesada demais para ser ignorada. E então respondi: André, você não precisa se anular para ninguém, muito menos para Renata, que sempre precisou sentir que tem controle de tudo porque vive com medo de perder quem ama. E ele levantou o olhar devagar, com uma sinceridade tão dolorida que eu quase desviei os olhos quando sussurrou: A senhora me entende melhor do que ela. E aquele instante mexeu comigo de um jeito que eu não esperava, como se uma memória esquecida tivesse sido acesa dentro de mim. Eu senti o impacto daquela frase como se fosse uma confissão, e antes que eu pudesse controlar a situação, ele encostou a mão na mesa e disse: Eu só queria um lugar onde eu não me sentisse um erro ambulante, Dona Beatriz. Eu só queria ser ouvido, ser visto.
E foi aí que a situação começou a escapar entre meus dedos, porque havia verdade demais, dor demais, e eu senti que ele não estava ali apenas buscando abrigo, mas buscando algo que nem ele entendia direito. O silêncio que veio depois disso foi ainda mais estranho, porque não afastou, aproximou, e eu me vi olhando para ele por tempo demais, analisando cada detalhe daquele rosto marcado pela frustração, e naquele instante eu percebi algo que me deu medo. Havia uma carência nos olhos dele que reconheci imediatamente, a carência de quem está prestes a ultrapassar uma linha invisível. Quando fui pegar o casaco no encosto da cadeira para aquecê-lo, André segurou meu punho com firmeza. Não agressividade, mas uma intensidade que me paralisou. E eu fiquei sem reação, porque aquele toque não era só de desespero. Havia uma necessidade ali, havia um pedido que ele próprio talvez não soubesse como explicar. E quando murmurei, André, solta, minha voz saiu fraca demais, quase cúmplice. E esse foi o momento em que eu entendi que aquela noite não seria como as outras, porque algo já tinha sido deslocado dentro dele. E dentro de mim também. Quando André finalmente soltou meu punho, senti um arrepio percorrer meu braço inteiro, como se aquele toque tivesse deixado um rastro quente demais numa madrugada fria demais. E tentei disfarçar ajeitando o casaco nas costas da cadeira, sem encarar diretamente o olhar dele, porque eu sabia que se fizesse isso, veria mais do que deveria. Mas ele não me deu tempo, porque naquele instante passou as mãos pelo rosto e respirou fundo, num suspiro tão pesado que parecia anunciar mais do que um desabaço. Parecia anunciar um desmoronamento. E quando ele ergueu o rosto novamente, os olhos carregavam uma mistura de fragilidade e revolta que eu nunca tinha visto nele. E que me fez perguntar, André, o que você não está dizendo? E ele deixou escapar um sorriso triste, torto, quase debochado de si mesmo, antes de responder. Dona Beatriz, eu passei meses gritando por dentro sem que ninguém percebesse e hoje eu explodi. Eu me aproximei da mesa, sentando devagar, tentando criar uma atmosfera de calma, mesmo que meu coração estivesse batendo rápido demais, e pedi para ele falar, dizendo, André, eu tô aqui, me conta o que tá te sufocando. E ele desviou o olhar para o copo d'água, como se precisasse de um segundo de coragem, até que murmurou, sabe por que a Renata vive reclamando de mim? Porque eu não sou o que ela queria, porque eu não tenho a ambição dela, porque eu não vivo correndo atrás de dinheiro e status, e cada palavra parecia arrancar algo de dentro dele. E eu senti um aperto no peito porque sabia que minha filha tinha esse lado duro, essa pressa de viver que não deixava espaço para fragilidades. Ele apoiou os cotovelos na mesa, segurando a cabeça entre as mãos e disse, eu tento, dona Beatriz, tento tanto que às vezes sinto que estou me desfazendo só para encaixar na vida dela. E mesmo assim nunca é suficiente. Ela sempre encontra um jeito de me lembrar do que eu não sou. E nesse momento minha voz saiu quase num sussurro quando respondi. André, ninguém merece se sentir diminuído dentro da própria casa, muito menos por alguém que deveria ser porto seguro. E pela primeira vez naquela noite ele pareceu realmente me ouvir, como se minhas palavras tivessem peso. Ele me encarou com um olhar tão profundo que me fez desviar por um segundo e falou, a senhora fala desse jeito e eu sinto que finalmente alguém me enxerga. E essa sensação é tão rara que chega a doer. E aquilo me atingiu como uma onda, porque eu sabia exatamente o que era sentir-se invisível dentro de um casamento. E fui obrigada a engolir a lembrança do meu marido nos últimos anos de vida, quando ele parou de me notar, parou de me ouvir, parou de olhar para mim como mulher. E talvez tenha sido esse reflexo do passado que me deixou vulnerável demais. Eu tentei manter a razão e disse, André, você está machucado? E quando alguém está machucado, vê carinho até onde não existe. E ele respondeu rápido demais, não, dona Beatriz, não fala assim. Eu sei o que eu sinto agora, e não é confusão. E aquele olhar dele, tão firme, tão carregado, me colocou numa posição desconfortável, como se eu estivesse diante de uma verdade que ele queria muito que eu confirmasse. Mas eu não podia, eu não devia. O silêncio ficou tão denso que parecia preencher todos os cantos da cozinha, e para quebrá-lo, ele se levantou devagar, caminhando alguns passos pelo ambiente, como se buscasse ar, como se as palavras tivessem ficado grandes demais dentro daquele espaço pequeno. E então disse, a senhora sabe o que é pior? Não é o que ela diz, é o jeito que ela olha para mim, como se eu fosse um erro que ela está cansada de carregar. E aquilo doeu de ouvir de um modo quase físico, porque ninguém merecia viver sobre um olhar que destrói em vez de acolher. E eu respondi, André, você merece ser tratado com respeito. Merece alguém que fale com você e não contra você. E ele então se virou para mim com uma expressão que misturava dor e esperança e murmurou, é por isso que eu vim aqui, porque a senhora sempre me tratou como alguém que vale alguma coisa.
Eu senti minhas emoções se confundindo entre a compaixão materna e uma pontada de algo que eu não queria nomear. E antes que eu pudesse reagir, ele se aproximou novamente da mesa e apoiou as mãos como se precisasse se segurar, dizendo: "Eu tô tão cansado de ser ignorado, dona Beatriz. Tão cansado de falar e não ser ouvido." E naquele instante, sem perceber, minha mão se estendeu até encostar de leve no dorso da mão dele, um gesto instintivo de conforto, mas que se transformou em algo mais denso quando eu senti que ele não recuou, pelo contrário, ele virou a mão devagar e entrelaçou os dedos nos meus por alguns segundos, que pareceram longos demais. Eu tentei soltar, tentei puxar antes que aquilo tomasse um sentido errado, mas ele segurou firme, e naquele instante ouvi uma respiração trêmula escapar dele, enquanto dizia: "A senhora não tem ideia do quanto eu precisava disso." E meu coração se apertou porque eu sabia que aquilo não era só gratidão, era carência acumulada, era um pedido silencioso por algo que não deveria acontecer. E mesmo assim, minha mão demorou um segundo a mais no que deveria para se afastar, e esse segundo foi suficiente para marcar um limite que eu senti escorregar por entre nós. Quando consegui retirar minha mão, ele fechou os olhos como se estivesse lutando contra algo dentro de si, e eu respirei fundo tentando trazer alguma razão de volta, dizendo: "André, você precisa descansar, tá abalado demais." Mas ele abriu os olhos com um brilho que eu não reconheci e respondeu: "Eu precisava desabar em algum lugar, e eu desabei aqui, com a pessoa que me ouviu, que me entendeu." E naquele instante, sem perceber, eu percebi que o que estava para acontecer naquela madrugada não tinha mais volta fácil, porque os sentimentos dele estavam expostos de um jeito que eu não tinha previsto, e os meus estavam começando a despertar de um jeito que eu não queria admitir. A luz da rua começou a piscar pela janela como se acompanhasse o ritmo acelerado do meu coração. E naquele instante, eu senti que o ar da cozinha ficou pesado, quase denso demais para respirar, como se a própria madrugada segurasse a respiração esperando o que viria a seguir. E quando olhei para o André, percebi que havia algo em sua postura que não estava ali antes, uma mistura de exaustão e decisão, como se ele tivesse atravessado um limite interno e agora estivesse parado diante de mim, sem nenhuma proteção emocional. E isso me fez sentir um aperto estranho, porque eu sabia que qualquer palavra ou gesto meu teria um peso enorme naquele estado em que ele estava. Mas ainda assim, quando tentei levantar para buscar uma coberta e mudar o rumo daquela conversa, ele levantou junto, quase instintivamente, e segurou meu braço com delicadeza, dizendo num sussurro carregado de algo que eu não conseguia decifrar: "Não vá embora agora." E aquilo me paralisou por um segundo longo demais, porque não era um pedido, era um desespero contido, um medo de ser deixado exatamente no momento em que mais precisava de alguém. Eu respirei fundo, tentando manter a calma que eu já não tinha, e perguntei a ele o que ele estava sentindo. E ele passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo, e respondeu: "Eu tô sentindo tudo ao mesmo tempo, dona Beatriz. Tá tudo gritando aqui dentro." Enquanto pressionava a mão contra o peito, e aquilo despertou em mim uma compaixão tão profunda que quase anulou qualquer pensamento racional que eu deveria estar tendo, porque ver alguém naquele estado de fragilidade, alguém que sempre foi tão controlado, tão educado, tão preso às próprias responsabilidades, agora totalmente desmontado, mexia comigo de um jeito que eu não queria admitir nem para mim mesma. Eu me aproximei devagar, colocando a mão no ombro dele para transmitir alguma estabilidade, mas ele fechou os olhos, como se aquele toque fosse algo que ele esperou por muito tempo. E antes que eu conseguisse tirar a mão, ele segurou meus dedos com cuidado, trazendo-os para perto do rosto, num gesto que me fez perder o ar. E quando abri os olhos novamente, havia ali uma sinceridade tão crua que me fez estremecer, enquanto ele dizia: "A senhora não tem ideia do quanto me sinto seguro aqui." E essa frase, dita daquele jeito, abriu uma porta que eu vinha tentando manter trancada. Eu tentei afastar minha mão, mas ele a segurou com firmeza, sem força, apenas firmeza emocional, e disse: "Eu sei que isso é errado, sei que não devia estar sentindo nada disso, mas eu tô tão cansado de me segurar, tão cansado de fingir que tá tudo bem." E nesse momento, um segundo de silêncio tomou conta da cozinha. O tipo de silêncio que não afasta, mas que aproxima até demais. E eu senti meu corpo reagir de um modo que me assustou, porque existia ali uma carência que se encontrava com outra carência, e isso é uma combinação perigosa.
Eu tentei recuperar o juízo e falei: André, você está confuso, machucado, não pode misturar as coisas. Mas ele deu um passo a mais, reduzindo a distância entre nós, e murmurou: eu não estou confundindo nada, dona Beatriz. Eu só encontrei aqui o que eu nunca encontrei em lugar nenhum. Alguém que me vê, alguém que me escuta. E eu senti minha respiração prender, porque aquelas palavras atingiam exatamente o lugar onde eu era mais frágil, onde eu guardava anos de silêncio, de falta de reconhecimento, de noites em que ninguém perguntava se eu estava bem. E naquele momento, senti como se ele estivesse enxergando uma parte minha que ninguém mais via. Quando percebi, estávamos tão próximos que consegui ouvir a respiração dele, lenta e trêmula. E eu tentei dizer alguma coisa, qualquer coisa, que nos devolvesse à realidade. Mas minhas palavras ficaram presas na garganta e ele tocou minha mão novamente, dessa vez mais lenta, como se pedisse permissão com os olhos antes de qualquer gesto. E eu deveria ter recuado, deveria ter encerrado tudo ali. Mas fiquei imóvel, como se meu corpo estivesse respondendo a uma verdade emocional que eu nunca tinha coragem de admitir, a de que eu também me sentia sozinha há muito tempo. Ele ergueu a mão e tocou meu rosto com as pontas dos dedos, tão suavemente que aquilo arrepiou minha pele inteira, e disse num sussurro quase quebrado: eu não queria sentir nada por ninguém, mas sentir isso pela senhora me assusta, me alivia ao mesmo tempo. E aquilo me deixou completamente vulnerável, porque nele havia medo, desejo, dor, e tudo isso misturado formava algo intenso demais para ignorar. Eu tentei falar, mas ele aproximou a testa da minha antes que eu dissesse qualquer coisa, encostando devagar, como se aquele gesto fosse mais íntimo do que um abraço, mais honesto do que qualquer palavra. E eu senti meu corpo tenso por dentro, porque aquele toque era proibido, carregado de significados que não deveriam existir, e ainda assim eu não me movi, não afastei, apenas fechei os olhos por um segundo que durou mais do que deveria. Quando abri os olhos, ele estava perto demais, e eu sussurrei: André, isso não pode mesmo. Mas minha voz falhou, e ele respondeu: eu sei, mas eu preciso de um segundo onde nada dói. E naquele instante, eu percebi que a linha que eu vinha tentando segurar se rompeu. Não com barulho, mas em silêncio. Um silêncio pesado, inevitável, que tomou conta da madrugada inteira. O que aconteceu depois foi resultado de duas feridas se encontrando no pior e mais solitário momento. De duas pessoas que, sem intenção, se tornaram o espelho uma da outra. E nesse espelho não havia razão, apenas carência, necessidade e um sentimento que jamais deveria ter existido, mas que era impossível fingir que não estava ali. Quando tudo terminou, quando a madrugada se tornou silêncio profundo, eu entendi que o limite havia sido atravessado e que nada, absolutamente nada naquela casa, naquela família, naquela vida, seria igual novamente. Quando o amanhecer começou a insinuar sua luz pálida pelas frestas da janela da sala, eu despertei com uma sensação de aperto tão grande no peito que parecia que alguém estava sentado em cima de mim e por alguns segundos não entendi onde estava, até sentir o tecido áspero do sofá nas costas e lembrar, como um golpe direto, de tudo o que havia acontecido na madrugada anterior. E o susto foi tão forte que precisei me sentar devagar, respirando fundo para não deixar a culpa me engolir de uma vez, porque a clareza da manhã tem um jeito cruel de iluminar aquilo que a gente tenta esconder na escuridão. E quando virei o rosto, vi o André dormindo encolhido na poltrona, com o corpo dobrado de um jeito que misturava cansaço e abandono, como se fosse um menino perdido que não sabia onde era a própria casa. E aquilo doeu de um modo estranho, porque, apesar do arrependimento que começava a pulsar dentro de mim, eu não conseguia deixar de ver a fragilidade dele estampada ali, incontestável. Permaneci alguns segundos apenas observando a respiração dele, o movimento leve do peito subindo e descendo, e me perguntei como havíamos chegado àquilo. Como duas pessoas tão diferentes, unidas apenas pelo vínculo familiar e pela convivência forçada, puderam atravessar uma linha que jamais deveria ter sido tocada. E senti o gosto amargo da responsabilidade na boca,
porque eu sabia que, sendo mais velha, sendo a mãe da mulher dele, eu deveria ter contido o momento, deveria ter sido firme quando vi o abismo se aproximando. E mesmo que a carência e a solidão tivessem me quebrado por dentro, nada justificava o que havíamos permitido. Me levantei devagar para não acordá-lo e fui até a cozinha com passos leves, como se cada piso do chão pudesse acordar os fantasmas que eu acabara de fabricar, e me apoiei no balcão por alguns segundos até sentir minhas mãos tremerem. E foi ali, no silêncio da cozinha iluminada pela luz suave da manhã, que percebi que eu precisava cortar aquilo pela raiz. Precisava colocar limites antes que tudo fugisse de vez do controle. Porque se eu deixasse o André acordar e falar qualquer coisa, se eu deixasse a emoção dele se misturar com a minha, eu talvez não tivesse forças para dizer o que precisava ser dito. Sentei-me à mesa e puxei um bloco de notas que eu sempre deixava ali para anotar encomendas da costura. E comecei a escrever uma carta com as mãos trêmulas, tentando organizar as palavras de modo que soassem firmes, mesmo que meu coração estivesse quebrado. E escrevi: André, o que aconteceu entre nós não foi amor. E sim, um pedido de socorro vindo de duas dores que se encontraram no pior momento possível. Isso não pode e não vai se repetir. E eu preciso que você volte para Renata, porque ela, mesmo com todos os defeitos, é sua esposa, é sua vida. E você precisa entender que o que buscou em mim foi abrigo, não sentimento. Quando cheguei à última frase, escrevi: aquilo que nasce do desespero não é amor, é confusão. E nós dois precisamos esquecer essa madrugada antes que ela destrua o que ainda existe para salvar. Assinei meu nome com a mão pesada, dobrei o papel e deixei sobre a mesa da sala, na posição exata em que ele veria ao acordar. Caminhei até a porta para buscar um pouco de ar, porque a casa parecia pequena demais para carregar tanta culpa, e fiquei ali, olhando a rua silenciosa, tentando reencontrar a versão de mim mesma que existia antes daquela madrugada. Mas era impossível não perceber que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Uma parte que eu jamais confessaria para ninguém, nem para mim mesma em voz alta. Quando ouvi o som leve da poltrona rangendo, voltei para dentro rapidamente, mas fiquei perto do corredor, fora da vista dele, observando de longe enquanto ele despertava devagar, passando a mão pelo rosto com o cansaço de quem carregou o mundo nas costas a noite inteira. E vi quando seus olhos encontraram a carta sobre a mesa e o modo como ele a pegou com cuidado, como se tivesse medo de que o papel rasgasse. Já dizia tudo sobre o estado emocional em que estava. Ele leu devagar e eu pude ver daqui onde eu estava, quando o rosto dele mudou, quando a realidade o atingiu, quando a expressão de dor começou a se instalar. E ele apertou o papel com força, apoiando o cotovelo no joelho e levando a mão à testa, como se tentasse segurar a própria cabeça no lugar. E ali, vendo-o assim, destruído, de um jeito que eu mesma contribuí para aprofundar, senti o peso ainda maior da minha responsabilidade. Respirei fundo antes de caminhar até ele, e quando me aproximei, ele levantou o olhar, um olhar cheio de perguntas que eu não tinha coragem de responder, e apenas sussurrou: Dona Beatriz, a senhora realmente acha que eu confundi tudo? E eu segurei firme minha própria emoção e respondi: André, você estava machucado, estava vulnerável, e eu também estava fraca. Nós dois vimos no outro um refúgio que não deveria ser buscado. E isso não pode, e não vai se repetir. E eu preciso que você volte para Renata, porque ela, mesmo com todos os defeitos, é sua esposa, é sua vida. E você precisa entender que o que buscou em mim foi abrigo, não sentimento. Ele desviou o olhar, apertando os lábios como se engolisse algo amargo, e murmurou: Eu não queria que fosse assim. E eu respondi: Eu também não, meu filho, mas é assim que precisa ser. Ele se levantou devagar, mais calado do que nunca, e foi até a porta sem dizer mais nada, apenas com um aceno pequeno de cabeça, como se aquele gesto fosse sua forma de aceitar o fim de algo que jamais deveria ter começado. E quando a porta se fechou atrás dele, eu senti que uma parte da madrugada ainda estava presa dentro de mim,
como se o eco do que vivemos tivesse se alojado no peito, onde nenhuma carta seria capaz de apagar. Durante os dias seguintes, eu vivi com a sensação constante de estar pisando em ovos, porque a Renata me ligou dizendo que queria almoçar comigo, e quando cheguei ao restaurante simples onde combinamos, vi que o André estava com ela, tão arrumado, tão composto, tão distante daquela versão quebrada da madrugada, que por um segundo pensei que tudo tinha sido apenas um delírio emocional da minha cabeça, mas quando nossos olhos se encontraram por um instante, eu percebi no fundo do olhar dele um pedido silencioso de desculpa e de esquecimento, e retribuí apenas com um leve movimento de cabeça, discreto, quase imperceptível, que dizia: eu entendi, não falaremos disso, nunca. E naquele momento, no meio de tanta normalidade artificial, eu compreendi que o preço pelo amanhecer daquela noite era o silêncio eterno, porque algumas verdades, quando ditas, implodiriam tudo ao redor, e eu não estava disposta a destruir minha filha, minha casa, minha própria história, por um erro nascido de duas solidões profundas. A vida continuava, mesmo quando nada dentro de mim conseguia seguir no mesmo ritmo. Os anos passaram como passam as estações que a gente observa sem perceber, mudando devagar, quase silenciosas, e mesmo assim deixando marcas profundas no caminho. E eu sempre digo que a vida tem uma maneira estranha de nos empurrar para frente, mesmo quando partes de nós ficam presas no passado, e talvez por isso eu me pegue tantas vezes sentada na minha pequena oficina de costura, com a mesa cheia de retalhos coloridos e o som da máquina acompanhando o ritmo dos meus pensamentos, porque esse lugar se tornou meu refúgio, o único canto onde posso ouvir meus próprios sentimentos sem me perder neles. E foi justamente ali, num final de tarde aparentemente comum, que uma brisa fria entrou pela janela, levantando um pedaço de tecido branco e trazendo de volta, como um sussurro involuntário, o peso daquela madrugada que eu passei anos tentando enterrar. Fechei os olhos por um segundo, sentindo o vento encostar no meu rosto do mesmo jeito que o silêncio daquela noite encostou na minha alma, e lembrei de como era difícil respirar naqueles dias seguintes, quando eu tentava convencer a mim mesma de que tudo estava resolvido, que o André tinha seguido em frente, que a Renata continuava seu caminho sem imaginar nada. Mas a verdade é que certos segredos não se desfazem simplesmente porque a gente quer. Eles permanecem ali, quietos, esperando uma distração, um cheiro familiar, um toque de vento para voltarem com força total. E eu senti uma pontada no peito porque, mesmo tendo feito o que precisava ser feito, mesmo tendo escolhido a razão no momento em que a emoção parecia querer me destruir, havia ainda um detalhe que eu nunca confessei. Uma parte de mim nunca conseguiu esquecer o olhar do André naquela manhã, a mistura de dor, compreensão e despedida que se fixou na minha memória como uma cicatriz. Continuei costurando, tentando ignorar o incômodo que aquela lembrança trazia, mas meus dedos começaram a errar o alinhavo, tropeçando em pontos simples, e deixei o tecido de lado antes de estragar o trabalho, apoiando as mãos na máquina e respirando fundo enquanto dizia a mim mesma: Beatriz, isso já passou, isso não te pertence mais. E mesmo assim a sensação permanecia, como se aquele vento tivesse soprado o passado de volta para dentro do meu peito. Levantei-me e fui até a janela para fechá-la. E ao olhar para fora, vi a rua calma, algumas crianças brincando do outro lado e uma vizinha varrendo a calçada distraidamente. Mas nada daquilo diminuiu a inquietação que eu sentia, porque minha mente insistia em revisitar o que ficou em silêncio por todos aqueles anos. E talvez o mais doloroso fosse perceber que em momento algum, ninguém, absolutamente ninguém desconfiou do que aconteceu naquela madrugada. Nem mesmo a Renata, que continuava sua vida corrida demais para notar nuances no comportamento de quem a cercava, e eu sempre me perguntei se isso também era culpa minha, porque eu tinha tanto medo, tanto pânico de destruir a vida da minha filha, que me transformei numa especialista em disfarçar emoções. E me tornei tão eficiente nisso que às vezes até eu acreditava na personagem que criei. No entanto, o que eu nunca poderia controlar era aquele instante inesitável em que o passado volta com força. E ele voltou numa tarde de domingo,
quando ouvi alguém bater na porta com insistência leve, quase tímida. E ao abrir, encontrei um André parado na calçada, mais envelhecido, com alguns fios brancos no cabelo que antes eram completamente escuros e com uma expressão que misturava cansaço e um pedido silencioso de permissão para estar ali. E por um instante meu corpo inteiro ficou gelado, não pela presença dele, mas pelo que ela significava. O passado não estava tão enterrado quanto eu fingia. Ele disse: "Dona Beatriz, eu não queria incomodar", e imediatamente meus olhos buscaram a rua para ver se a Renata estava por perto, mas ele levantou a mão como se adivinhasse meu pensamento e completou: "Ela está viajando a trabalho, só volta amanhã." E eu fiquei ali, segurando a porta com uma mão, tentando decidir se abria o caminho para ele entrar ou se fechava a porta e enterrava tudo de novo, como fiz por anos. Mas antes que eu pudesse responder, ele acrescentou: "Eu só precisava te agradecer por não ter deixado aquilo destruir a gente, por ter segurado o que eu não teria coragem de segurar sozinho." E essas palavras entraram em mim como um golpe inesperado, porque eu nunca tinha ouvido gratidão naquele contexto. Eu sempre associei aquela noite à culpa, ao erro, ao silêncio forçado, e ouvir da boca dele que minha decisão tinha salvado algo me deixou sem chão. Convidei-o para entrar com um gesto breve, contido, e ele se sentou na cadeira onde tantas vezes eu tinha remendado roupas dele, enquanto eu me sentava do outro lado da mesa com o coração acelerado. E por alguns instantes ficamos em silêncio, até que ele disse: "Eu carreguei aquele dia por muito tempo, Dona Beatriz, mas não com arrependimento, com aprendizado, porque eu percebi que estava buscando no lugar errado que eu precisava encontrar em mim mesmo. E se aquilo tivesse continuado, eu teria perdido tudo o que construí. E isso destruiu e salvou uma parte de mim ao mesmo tempo." Eu fiquei olhando para ele, tentando absorver cada palavra, e respondi: "André, eu aprendi muito. Aprendi principalmente que a solidão, quando encontra outra solidão, pode arrastar a gente para lugares perigosos. Mas aprendi também que a força às vezes está em dizer não ao que o coração te empurra a fazer." E ele sorriu de um jeito triste e sincero. Antes de murmurar: "A senhora foi minha força naquele dia, mesmo sem perceber." Quando ele saiu, minutos depois deixando apenas um traço leve de perfume que trouxe lembranças demais, eu fechei a porta devagar e me encostei nela, respirando fundo, tentando entender por que aquela visita mexera tanto comigo. E foi só naquele instante, com a casa silenciosa e o fim de tarde iluminando o corredor, que eu finalmente entendi que o que pesava em mim não era o erro, e sim o fato de que eu passei anos calada, carregando tudo sozinha. Voltei à oficina, sentei-me novamente diante da máquina e senti outra brisa, dessa vez mais leve, entrando pela janela entreaberta, e percebi que a poeira que ela trouxe não me sufocava mais como antes. Apenas lembrava que a vida é feita de erros, de escolhas e de silêncios que a gente aprende a guardar. E sussurrei para mim mesma: alguns erros são como o vento, passam rápido, mas deixam poeira no coração. E com um sorriso triste, fechei a janela, deixando o passado lá fora, onde ele finalmente começava a perder a força sobre mim.